Capítulo 5. A iniciação. Já adulto, os Chapiri ainda me amedrontavam durante o sono, do mesmo modo que antes, durante a minha infância em Maracana. Contudo, eu ainda não tinha bebido o pó de Yacoana e não conhecia de verdade. Eu continuava sendo uma pessoa comum. Meu peito era oco. Em meus sonhos, só os percebia na forma de penugens de um branco ofuscante, como um enxame luminoso ao longe. Não fazia ideia do que eram de fato. Eu só me tornava fantasma durante a noite e nunca dormia tranquilo. Por isso, o meu padrasto sempre quis fazer de mim um xamã. Quando eu era criança, ele costumava me dizer: assim que você crescer, vou lhe dar meus espíritos mais bonitos, abrirei seus caminhos, vou chamá-los e abrir uma clareira para que venham a você. Na época, isso me assustava e eu respondia: ainda sou muito pequeno, não quero. Apesar disso, não parei de virar outro quando dormia, e os Chapiri sempre visitavam meus sonhos. Mantinha os olhos fixos em mim. Só assim alguém pode sonhar como se também fosse um espírito. Senão, sonha apenas com coisas que viu durante o dia, como as pessoas comuns. Certos rapazes viram outros porque os Chapiri chegam a eles quando caçam na floresta. Não foi o meu caso. Eles sempre me visitaram durante o tempo do sonho. Olhavam para mim com afeto e queriam se aproximar porque reconheciam em mim as marcas de seus enfeites que eu trazia desde bem pequeno. Quando fui trabalhar para os brancos, no posto da FUNAI de Memini, no sopé da Montanha do Vento, meus sonhos assustadores não tinham parado. Algumas luas após minha instalação, o pai de minha futura esposa e seus familiares decidiram vir morar comigo na região. Construíram ali uma nova casa. Assim, me acostumei a deixar o posto de Mini depois do meu trabalho com os brancos para ir dormir lá. A casa era muito menor do que a nossa atual em Uatoriqui e mais distante do posto do que estamos agora. Quando dormia lá, meu sono era muito agitado. Meus antigos pesadelos recomeçavam, ainda mais frequentes, e eu virava outro quase todas as noites. De manhã, quando acordávamos, as pessoas da casa costumavam me dizer: você não para de se comportar como um fantasma enquanto dorme. E quando eu de vez em quando ia para a cidade com o pessoal da FUNAI, isso continuava. Eles também me diziam que eu não parava de falar e de me agitar durante a noite. Mais tarde acabei falando a respeito de tudo isso com meu sogro, que é um grande xamã. Perguntei a ele: por que eu durmo tão mal? Que visões são essas que tanto me assustam durante o sono? Ele me escutou com atenção, depois explicou: você fica falando e gritando durante o sono? E se agita como um fantasma na noite? São os Chapiri que o fazem virar outro e o assustam quando você dorme. Não se preocupe, eles só querem lhe mostrar sua dança de apresentação para virem morar com você. Para isso, fazem você virar espírito como eles. Quando curaram, ainda pequeno, há muito tempo, nossos antigos xamãs puseram em você enfeites de espírito. Por isso, os Chapiri o reconhecem e vêm a você com tanta vontade agora. Você não vira fantasma à toa. Ao escutá-lo, meu pensamento vacilava e eu não sabia o que dizer de tudo aquilo. Acabei respondendo apenas: não sei. Então ele me perguntou: isso acontece quando está acordado? Disso eu tinha certeza. Mas só acontece quando vejo espíritos virem a mim quando estou dormindo. Então ele acrescentou: bom, pare de gritar à toa durante a noite, não haja mais como um fantasma sem motivo. Beba Yacoana comigo e responda aos espíritos que o querem. Assim, você poderá tratar sua gente. Se quiser, apresente-me suas narinas para que eu lhe dê o sopro da vida do Chapiri. Vou fazê-lo virar espírito mesmo. Preocupado e indeciso, fiz perguntas a respeito dos Chapiri. Como eles são? São muito belos mesmo?
São poderosos? Podem nos matar? Se não conseguimos responder a eles, ficam perigosos? Ele me respondeu apenas: se você não se tornar xamã, ficará desamparado quando tiver filhos e eles adoecerem. Então eu disse a mim mesmo: Raixopê, entendi. É minha vez de imitar nossos maiores que viram espíritos desde sempre. Não conheci nossos avós, mas sei que foram grandes xamãs. Devo seguir seus passos e fazer dançar os espíritos que eles tiveram antes de mim. Desde a infância eu costumava ver os espíritos em sonho e já tinha pensado que seria bom tornar-me xamã para saber curar. Mas como ainda não podia conhecê-los de fato, me sentia perdido. Avaliava que se meus filhos ficassem doentes, eu não poderia fazer nada para vingá-los dos seres maléficos e das fumaças de epidemia. Então finalmente tomei uma decisão e respondi: Away, quero tentar beber Yacoana. Não sei nada dessas coisas, mas quero mesmo conhecer a beleza e força do Chapire. Quero virar espírito. Meu sogro olhou para mim sorrindo e replicou: É mesmo? Você não vai ter medo? Eu retruquei: Má, quero mesmo seguir o caminho dos nossos maiores. Quero poder continuar a fazer descer os espíritos quando eles não estiverem mais aqui. Quero beber Yacoana para que meus olhos morram por sua vez. Foi depois disso que ele começou a me dar seus espíritos, soprando pó de Yacoana em minhas narinas pela primeira vez. É um ancião, um grande xamã. Seus chapires são muitos e fortes. Seu pensamento vai muito longe e sua casa de espíritos é muito alta. Foi generoso da parte dele me dar assim o sopro de vida de seus próprios chapire, pois ele quis mesmo fazer de mim um xamã. Foi na casa dele, a primeira casa dos habitantes da floresta da Montanha do Vento, perto do poço de Demine, que eu fui iniciado. Na época, eu ainda trabalhava como intérprete da FUNAI, mas o branco, que era então chefe do posto, não tentou me impedir de beber Yacoana e de me tornar xamã. Ele não gostava de mim e mantinha distância. Não estava interessado no que eu podia fazer. Na maior parte do tempo, ele só me ignorava. Foi assim que aconteceu. Comecei a beber Yacoana num certo dia, no tempo da seca. A casa estava quase vazia. Não era um período de festa rearru, porque os chapire preferem o silêncio. Não gostam de descer quando a casa daquele que os chama está cheia, barulhenta e enfumaçada. No dia anterior, na floresta, meu sogro tinha cortado e colocado fogo em tiras de casca da árvore Yacoana. Tinha recolhido sua resina vermelha e cozinhado num pote de cerâmica. Na manhã seguinte, se pôs a pulverizá-la com muito cuidado. Quando terminou, me chamou e me disse para eu me agachar diante dele. O sol já estava bem alto no céu. A Yacoana, recém-preparada, tinha um cheiro muito forte. Então ele começou a soprar grandes quantidades de pó em cada uma de minhas narinas com um tubo de madeira de palmeirinha raroma. Soprava com força e recomeçou várias vezes. Era a primeira vez que eu inalava tanta Yacoana assim. Eu estava muito ansioso, porque estava longe de conhecer todo o poder dela. Então, de repente, sua imagem, Yacoanari, bateu em minha nuca com força e me jogou para trás no chão. Desmaiei logo e fiquei estirado na praça central, em estado de fantasma. Durou bastante tempo. A Yacoana tinha me matado mesmo. Depois de um tempo, voltei a mim um pouco e comecei a gemer. Meu ventre caía de medo e eu fiquei imóvel, prostrado na poeira. Devia mesmo dar pena de ver. Minha cabeça doía muito. Achei que não iria sobreviver. Eu estava cada vez mais apavorado. No entanto, apesar do medo, me agachei de novo na frente do meu sogro e continuei aproximando as narinas, deixando escapar um lamento a cada nova dose Yacoana. Ah, estou virando outro. Ah, não nos tornamos xamãs.
comendo carne de caça ou plantas das nossas roças, e sim graças às árvores da floresta. É o pó de Yacoana tirado da seiva das árvores Yaocana-ri que faz com que as palavras dos espíritos se revelem e se propaguem ao longe. A gente comum é surda a elas, mas, quando nos tornamos xamãs, podemos ouvi-las com clareza. A Yacoana, como eu disse, é o alimento dos Chapiri. Eles a chamam Racha Yauari-U, o mingau de pupunha da gente das águas. Bebem-na sem descanso com avidez. Assim que sua força aumenta, eles absorvem através do seu pai, o xamã, pois a Yacoana penetra nele pelo nariz, que é a entrada de sua casa de espíritos. Então, são muitos os Chapiri a alimentar-se dela. Por isso o xamã não desaba no chão. Ao beber Yacoana, ele só entra em estado de fantasma e seus espíritos, uma vez satisfeitos, descem em seus espelhos, alastrando por toda parte o cheiro suave de suas pinturas de urucum. O poder da Yacoana é forte e dura muito tempo. Apesar de ser menos luminoso e violento do que o pó de Paará, tirado das sementes chatas da árvore Paarari que os Chamatari usam, existem várias Yacoana. Dentre elas, a imagem dessa Yacoana atingirá seu crânio com um violento golpe de machado e o jogará no chão. Desmaiará logo e não voltará a si tão cedo, sobretudo se for misturada com um pó de Paará. Logo depois de beber Yacoana, os Chapiris se apoderam da imagem de seu pai, o xamã, e levam-na consigo para longe em seus voos, enquanto a pele dele fica estirada no chão, por mais que as distâncias pareçam ser longas a nossos olhos de fantasma, não são de modo algum para os espíritos, que são muito ligeiros. Quando descem a nós, mal temos tempo de escutar um zumbido, e eles já penetram na nossa imagem para perdê-las muito longe dali. Yacoanari é o nome do pai da Yacoana. Sua imagem continua morando onde Omama há muito tempo deu de beber desse pó a seu filho, que foi o primeiro xamã. Yacoanari é um antepassado de verdade, um espírito muito poderoso. Nas palavras dos brancos, é dono de Yacoana. O poder do seu pó é tamanho que faz explodir na pessoa uma luz deslumbrante que cega. Por isso, quando a pessoa não conhece, ela logo é derrubada com muita força e despenca no chão. Fica debatendo para todos os lados com o ventre tomado de terror. Depois fica lá na poeira, sem consciência, por bastante tempo. Foi o que aconteceu comigo na primeira vez. Mais tarde, porém, quando a pessoa se acostuma ao uso da Yacoana, isso passa, e ela já não mais cai no chão gemendo e se contorcendo. Apesar da força intensa e repentina da Yacoana, ela consegue ficar de pé e pode virar Chapiri de verdade, dançando e cantando sem tréguas. Os espíritos da Yacoana, chamados Yacoanari e Ayukunari, ficam ao nosso lado, ajudam-nos a pensar direito e nossas palavras não param de aumentar e esticar graças a eles. É a Yacoana que nos permite, guiados pelos xamãs mais experientes, ver os caminhos dos espíritos e dos seres maléficos. Sem ela, seríamos ignorantes. Tornar os fantasmas durante o dia ou durante o tempo do sonho é com ela que estudamos. Sem tomar Yacoana, como eu disse, não se sonha de verdade. Ao contrário, quem dorme sob o poder dela continua vendo dançar e cantar os espíritos durante o sono. O corpo fica deitado na rede, mas os Chapiri levantam voo com a imagem e fazem ver coisas desconhecidas. Levam a memória da pessoa consigo em todas as direções da floresta, do céu e debaixo da terra. Se não fosse assim, no sonho veríamos apenas humanos como nós. Só veríamos nossos próximos, gente caçando ou trabalhando na roça. Assim é. Não pensem que os Chapiri se manifestam apenas durante o dia, quando se bebe Yacoana. Ao contrário, continuam cantando para nós durante a noite. O tempo todo exigem que o Pai os escute. Não adormeça,
Responda, não seja preguiçoso, senão vamos abandoná-lo. Se o xamã ficasse com o nariz grudado nas cinzas da sua fogueira a roncar, seus chapiri ficariam muito descontentes. Sairiam de sua casa de espíritos sem ele saber, um por um, e jamais voltariam. É por isso que em nossas casas sempre se ouvem os xamãs cantando durante a noite. Durante todo o tempo em que meu sogro soprou Yacoana em minhas narinas, nunca deixou ninguém se aproximar de mim. Eu ficava deitado numa rede de casca. Até minha esposa devia manter distância. Ela vinha apenas de tempos em tempos para alimentar minha fogueira com lenha. Com muito cuidado. Tudo devia permanecer silencioso ao meu redor. Não se pode fazer barulho ao andar nem deixar cair um fardo de lenha perto de alguém que está tomando Yacoana pela primeira vez. Os chapiri podem fugir no mesmo instante. Eles são muito ariscos e desaparecem assim que os humanos fazem muito barulho. Não estão acostumados a isso. Suas casas são muito silenciosas, por isso os xamãs tomam muito cuidado para não assustá-los. Eu tinha de evitar me movimentar demais. Os espíritos também se recusam a vir dançar junto a quem não para de se mexer. Eles só se aproximam com muita cautela, e depois de os antigos xamãs terem limpado bem o chão ao redor, recobrindo-o de penugem branca. Meu sogro me alertava. Os chapiri detestam água fria. Lave-se só com água morna na casa. Não vá à floresta tomar banho na água do rio. Os espelhos dos espíritos vão se quebrar. Os caminhos deles vão arrebentar. É verdade. Os caminhos dos chapiri, finos e transparentes como fios de aranha, são muito frágeis. Dizia-me também. Quando as pessoas assarem carne no fogo, deixe-as comer sozinhas. Não peça nada a elas. Você não deve comer caça. Os espíritos detestam fumaça e cheiro de grelhado. Eles não têm fome de carne, como nós humanos. Eles só comem alimentos doces. Também não beba água do rio. Não se preocupe. Logo sua vontade de comer e beber vai sumir. No começo passei mesmo muita fome, a ponto de chorar. Mas é assim, não se pode ver os chapiri e tornar-se xamã cochilando com a barriga cheia de carne e mandioca. Eu também tinha muita sede, minha língua ficou toda seca. No entanto, alguns dias depois, minha fome e minha sede acabaram. Os espíritos a jogaram para fora de mim. Eu não sentia mais nada. Via uma cuia cheia de água, mas já não tinha vontade de beber. As pessoas ao meu redor comiam queixada, mas eu também não tinha vontade de comer. Bastava-me inalar o pó da Yacoana, dose após dose, mais e mais. Os chapiri não paravam de dançar em volta de mim, e eram eles que me alimentavam. Viram-me do outro, eu começava a absorver uma comida invisível que eles colocavam na minha boca. Enquanto eu dormia, em meu sonho, os espíritos ficavam repetindo: coma, essa é a nossa comida. Recuse carne e não use mais tabaco. Tampouco tome banho. Você não deve chegar perto das mulheres. O cheiro de seus enfeites de folhas de mel é perigoso. Se você nos quer mesmo, escute nossa voz e repita as palavras de nossos cantos. Então eu sentia o perfume de sua pintura de urucum e de suas plantas mágicas se espalhando em volta de mim. Eu estava muito fraco, mas enquanto dormia, comia com prazer o que me davam. Isso durou um bom tempo, uns 5 dias ou mais. Durante esse tempo, meu sogro não parou de soprar Yacoana em minhas narinas. Fui ficando cada vez mais magro e minhas costelas começaram a aparecer. Estava muito sujo e tinha os olhos fundos de fome e de sede. Quase não comi nem bebi durante o período. Só uns poucos alimentos doces, um pouco de mingau de banana ou garapa de cana. Não comia carne, nem banana da terra assada na brasa, nem mandioca, nem batata doce, nem nada. De outro modo, eu teria dito palavras de fantasma em vez de responder direito aos cantos dos espíritos. Eu só bebia Yacoana sem parar.
Os espíritos das vespas copena e das abelhas chaqui iam pouco a pouco devorando toda a gordura do meu corpo. Já quase nada restava de minha carne. Minha aparência era de dar pena e eu só conseguia emitir um fiozinho de voz quase inaudível. Fiquei muito fraco de dar dó. Já não tinha sopro de vida. Todos os restos de comida e carne apodrecidos tinham desaparecido de minhas entranhas. Os chapiri tinham me enfraquecido de fome e de sede. Tinham me feito emagrecer de verdade. Eu estava limpo e cheiroso como devia. Assim é, os espíritos nos observam e nos cheiram de longe antes de se aproximarem. Se nos acharem gordos e fedidos, saem correndo. O fedor esfumaçado dos caçadores que comem a própria caça os faz vomitar. Se o aprendiz de xamã for um deles, cospem nele e exclamam: ele tem o peito de quem devora as próprias presas, que imundo! A carne dele é amarga e mal cheirosa, tem gosto de carne de queimada. Seu peito cheira a mulher, empesteia com o cheiro das folhas de mel nelas. Por isso, a primeira coisa que fazem os xamãs mais velhos que nos dão seus espíritos é nos limpar. Devem nos livrar de todos os restos de caça, de todos os cheiros de carne queimada e apodrecida que ficam em nós. Devem também nos lavar de todo cheiro de pênis. Então podem nos fazer espíritos, como eles próprios, há muito tempo. Enquanto estivermos sujos e fedorentos, os chapiri se recusarão a vir dançar para nós. Durante todo o tempo em que eu bebia iacoana, minha mulher ficou apreensiva e um pouco descontente comigo. Perguntava-se por que eu queria beber iacoana e ver os chapiri, se era para sofrer tanto. Quando me viu fraco, só pele e osso, acabou chorando. Depois me disse: antes de meu pai tê-lo feito inalar iacoana, eu estava enfurecida com sua decisão, mas agora sinto muita pena de você. Os demais habitantes da casa estavam tão preocupados quanto ela, vendo-me naquele estado inquietante, mas eu não sentia sofrimento nenhum, porque queria muito me tornar xamã. Assim é. Para receber os espíritos do xamã mais velho que nos dá a beber iacoana, é preciso estar de estômago vazio. No começo, seu pó deve ser nosso único alimento. Quando por fim nossas entranhas ficam bem limpas, então os chapiri podem vir a nós. Então pode-se recomeçar a comer um pouquinho, mas apenas comida que não tenha sido grelhada, nem tenha sal, nem seja ácida. Só se pode ingerir alimentos brancos sem gosto, como mingau de banana da terra, filés de peixinhos cozidos numa folha, garapa de cana, mamão, sobretudo mel diluído em água. Essa bebida é, de fato, capaz de nos pôr em estado de fantasma e de nos fazer virar espíritos. O mel é mesmo o alimento preferido dos chapiri, que se nutrem de flores e frutas da floresta. Assim que o jovem xamã o engole, seus espíritos se fartam de mel através dele e ficam muito contentes. Por isso os chapiri dizem ao iniciando: viremos a você, mas você deve comer como nós, comida doce. Não fique impaciente para devorar carne. Assim, quando vemos abelhas nas árvores, já não podemos mais achar que são meras abelhas. Sabemos que são também chapiri, que só gostam de sabores açucarados e perfumados. Como eu disse, os espíritos não comem mandioca e carne como nós. Tampouco bebem da água dos igarapés da floresta. São bebedores de néctar de flores. Por isso, eles só ficam felizes em descer para nós quando apenas nos nutrimos dos alimentos que eles apreciam. Mais tarde, porém, depois dos espíritos onça, sussuarana e jaguatirica terem vindo a nós, podemos voltar a comer carne. Aí os xamãs mais velhos nos dizem: Auei, seu espírito onça dançou. Agora você pode matar a sua fome de caça, mas sem temperar com pimenta. Vai precisar lavar muito bem a boca. É desse modo que eles protegem os chapiri e que fazem descer para nós.
Hoje é minha vez de alertar os rapazes que querem se tornar xamãs. Não vão ao rio atrás de mulheres, não fiquem comendo sem parar. Se vocês não se contiverem, não serão capazes de ver o chapire, nunca vão ouvir seus cantos, eles não vão querer dançar para vocês. Se xamãs mais experientes não ficassem atentos junto conosco quando bebemos de Acuana pela primeira vez, correríamos o risco de não ter nenhum cuidado e maltratar os espíritos. Furiosos diante dessa falta de respeito, eles poderiam nos golpear com seus facões e nos matar. Mas apesar de temermos o poder deles, nosso desejo de fazê-los dançar como nossos ancestrais é mais forte, e assim porque somos habitantes da floresta. É verdade que às vezes os chapiri nos apavoram, podem nos deixar mortos, desabados no chão, reduzidos ao estado de fantasmas, mas não se deve achar que nos maltratam à toa. Querem apenas enfraquecer nossa consciência, pois se ficássemos apenas vivos como agente comum, eles não poderiam endireitar nosso pensamento. Sem virar outro, mantendo-se vigoroso e preocupado com o que nos cerca, seria impossível ver as coisas como os espíritos as veem. Por isso, os chapiri dizem do iniciando: se continuar robusto, não ouvirá a nossa voz. Então os espíritos morcegos sopram em nós suas plantas de feitiçaria para nos enfraquecer e nos manter em estado de fantasma. Os chapiri também se aplicam em tirar de nós o menor cheiro de restos de comida, pois são muito preocupados com limpeza. Por isso, quando encontram qualquer pedaço de carne em putrefação sobrando em nossas entranhas, reduzem-no a pedacinhos e jogam longe. Também lavam cuidadosamente nossa boca e peito para acabar com todo o cheiro de carne queimada. Friccionam nossa pele até apagar dela tanto as fragrâncias das mulheres como os cheiros de fumaça, os odores da cópula e fedores de excrementos. Se a pele estiver contaminada pela epidemia chauara, não hesitam em arrancá-la como a de um sapo venenoso ioiô para jogá-la no rio. Depois, nos esfregam com vigor, usando água dos igarapés das montanhas. E, por fim, nos recobrem com uma nova pele enfeitada com penugem branca e pintura de urucum. São os espíritos das folhas, dos cipós e das árvores que vêm nos limpar primeiro. São eles também que rasgam nosso peito e aumentam seu tamanho para que os outros chapiri possam nele construir sua casa. Assim é. Quem ainda tem alguma sujeira fica com língua de fantasma e não consegue responder ao chapiri. Outros espíritos nos fazem renascer como crianças. Voltamos a ser recém-nascidos, ainda vermelhos do sangue do parto. Então, as mulheres espíritos cortam nosso cordão umbilical e nos lavam com água límpida. Colocam-nos sobre um leito de penugem branca, no qual gesticulamos como bebês. Quando choramos, as mulheres espíritos dos macacos carirara e das ariranhas proró nos embalam em seus braços, amamentam-nos e cuidam de nós. Mais tarde, quando largamos o seio e crescemos, elas nos ensinam os cantos dos chapiri. Arererererere. Então é a vez dos espíritos da árvore Uari-Marri e da águia Monruma nos cobrirem o corpo e o rosto com uma penugem de um branco luminoso e brilhante. Depois, a imagem de Omama e as dos demais chapiri nos oferecem seus enfeites. Amarram uma faixa de rabo de macaco cuxiú negro em torno de nossas testas e prendem em nossas braçadeiras tufos de penas de papagaio e caudais de arara. E, finalmente, enfeitam nossos corpos com desenhos de urucum vermelho e preto. Quando ficamos assim arrumados, carregam-nos para as costas do céu e lá nos depositam no meio de uma clareira onde fazem sua dança de apresentação. O chão dessa clareira é um grande espelho salpicado de penugem branca que cintila numa luminosidade ofuscante. É tudo, ao mesmo tempo, magnífico e apavorante. É nossa imagem que os chapiri levam desse modo para consertá-la.
Primeiro, a extraem de dentro de nosso corpo para depositá-la em seus espelhos celestes. Enquanto isso, nossa pele muito enfraquecida queda-se estendida na praça de nossa casa na floresta. Então, os espíritos extraviam nosso pensamento e nossa língua para nos ensinar a sua. Depois, nos dão a conhecer o desenho da floresta para que possamos protegê-lo. Os Chapiri estão estupendos e resplandecentes. Parecem muito pequenos e frágeis, mas são muito poderosos. A partir de seus espelhos, revelam-nos a aproximação das fumaças de epidemia, dos seres maléficos da floresta ou dos espíritos do vendaval. Os brancos não conhecem isso. No entanto, é assim que, desde sempre, nossos maiores têm se tornado xamãs. Apenas seguimos seus passos. Quando o pai de minha mulher me fez virar outro, tudo ocorreu como acabo de descrever. Com a Yacoana, ele primeiro tirou de mim todo o vigor. O seu espírito que chamamos Yacoanari foi comendo minha carne aos poucos. Fiquei tão fraco que dava dó. Os Chapiri, então, lavaram todo o meu peito. Limparam também minhas entranhas de todo o resto de carne putrefata. Fizeram-me perder toda a força e me fizeram voltar a ser um bebê. Depois de algum tempo, meu sogro chamou outros espíritos para virem se instalar comigo. Disse a eles: Este rapaz, a quem dou de bebê Yacoana, deseja-os e quer virar espírito por sua vez. Vocês aceitam fazer sua dança de apresentação para ele? E os Chapiri responderam: Awei é um dos seus. Dançamos para seus ancestrais desde sempre. Conhecemos vocês. Já que é a vez dele de nos querer, viremos dançar para ele. Encorajado por essas palavras, meu sogro continuou a me fazer beber Yacoana com firmeza para que eu pudesse pensar direito. É assim que estudamos para nos tornarmos xamãs. O maior que chama os espíritos por nós deve, ao longo do dia, soprar o alimento deles em nossas narinas. Então, pouco a pouco, durante a noite, acabamos por vê-los se aproximando, dançando com alegria. Foi o que meu sogro fez por mim. Revelou-me o caminho dos Chapiri, fez com que descessem e os deu para mim. É um grande xamã, um homem muito sábio. Ele não queria que pudessem me chamar de mentiroso. Assim é. Seguimos desde sempre as palavras que Omama deu a seu filho. Se você quer mesmo ver os Chapiri e ser capaz de responder a eles, precisa beber Yacoana muitas vezes. Precisa ficar sem mexer na sua rede e parar de comer e de copular a qualquer hora. Nesse caso, os Chapiri ficarão satisfeitos. Senão, vão achá-lo sujo e fugirão. Por isso, o pai de minha esposa me alertou. Agora vai ser preciso que seus pensamentos permaneçam calmos e que você responda aos Chapiri com atenção, ou eles ficarão enfurecidos e poderão maltratá-lo. Sob o efeito da Yacoana, fiquei muito tempo estendido no chão, inconsciente. Então, os espíritos onça e viados se aproximaram e começaram a me lamber a pele com a ponta de suas línguas ásperas. Assim, provaram minha carne para saber se ainda estava ácida ou salgada. Perguntavam-se: como ele está? Vamos conseguir limpá-lo e consertá-lo? Os Chapiri começavam a nos avaliar desse modo. Assim, se constatarem que nosso peito está enfumaçado demais, contaminando pelos restos de nossas próprias presas, ou fedendo a pênis, rejeitam-nos logo, golpeando-nos com violência. Em seguida, os espíritos carrapatos Pirima Arishi agarram minha imagem com a boca, enquanto os espíritos do céu a levaram nas alturas para depositá-la sobre seus espelhos. Depois, bebi mais Yacoana. Assim,
Foi a vez de as imagens das mulheres das águas me assustarem. Antes de Omama ter feito jorrar os rios da terra, elas viviam no mundo subterrâneo. São as irmãs de sua esposa. São seus feitiços de amor que fazem os rapazes se tornar xamãs. Essas imagens só descem a nós se tivermos o corpo esvaziado de carne de caça, depois de termos também parado de comer bananas e mandioca e até de beber água. Não descem enquanto a Yacoana não tiver consumido nossa carne a ponto de ficarmos esqueléticos mesmo. São muito belas e de valor muito alto. Apenas os xamãs mais experientes podem chamá-las para nós. Assim que chegam, elas também tratam de nos examinar com cuidado. Então, se nos considerarem aceitáveis, levam-nos consigo. Quando isso acontece com um fantasma, com um jovem iniciando, ele se precipita de repente para fora de sua casa, como um fantasma, e começa a correr para longe na floresta, fora das trilhas, como chamando a mãe aos berros. Ah, Napá, Napá! Só voltará para junto dos seus bem mais tarde, quando um xamã mais velho sair em busca dele para trazê-lo de volta. Foi isso que me aconteceu. De tanto beber Yacoana, as imagens dos espíritos da floresta e das mulheres das águas vieram a mim durante o dia e me levaram consigo. Saí correndo em estado de fantasma durante o dia, seguindo suas luzes que se afastavam ao longe à minha frente. Segui seus caminhos na floresta por muito tempo, sem parar de gritar: Aê, aê, aê! Corri muito, até o limite de minhas forças, mas o pai de minha esposa, temendo que eu me perdesse para sempre, me protegeu. Interveio para evitar que as mulheres espíritos me levassem para a casa delas debaixo d'água. Então elas me largaram no chão da floresta, inconsciente, e meu sogro enviou seus próprios chapiri para me levarem de volta para casa. No começo, quando a pessoa ainda não conhece o poder da Yacoana, não fica de pé muito tempo. Foi também o que aconteceu comigo. Sua força me fez morrer e me jogou para trás na hora. Então rolei no chão, me contorcendo de pavor e gemendo. Acá, acá! Apesar de eu ter virado fantasma, os chapiri ainda permaneciam invisíveis. Isso me deixava muito ansioso. Não parava de perguntar a mim mesmo: por que ainda não vejo nada? Assim se passavam vários dias sem que os espíritos se manifestassem aos meus olhos. Eu transpirava muito e minha pele estava coberta de poeira. Estava atormentado e muito agitado. Bebia Yacoana sem descanso e tinha medo. Quanto mais fraco eu me sentia, mais o seu poder parecia apavorante. É por isso que poucos rapazes ousam apresentar o nariz aos xamãs experientes, e quando o fazem, muitas vezes desistem logo com medo de morrer. Eu, no entanto, quis continuar, porque apesar do pavor que sentia, eu queria mesmo conhecer os chapiri. Foi por isso que, no começo, tive muito medo de não conseguir vê-los, é verdade. Tomava Yacoana sem parar, mas não via nada. Isso costumava acontecer, mas eu não sabia. Quando se começa a beber Yacoana de fato, não se vê nada. A cabeça dói muito e o pensamento continua fechado. A pessoa vai enfraquecendo cada vez mais e desmaia o tempo todo. Só isso. Os chapiri não se revelam de imediato a quem bebe Yacoana pela primeira vez. E se a pessoa não for vigilante, fica por isso mesmo. Os espíritos começam a fazer sua dança de apresentação só depois de terem estendido o iniciando sobre seus espelhos, de modo que é preciso passar várias noites em estado de fantasma e ficar muito fraco antes de os chapiri se manifestarem. Primeiro nos contemplam das alturas do céu, veem-nos estirados e expostos, na forma de uma pequena mancha clara no chão. Depois começam a descer em nossa direção, porque nos querem de verdade. Nós, no começo, apenas ouvimos suas vozes vindo das lonjuras. Aí, de repente, se aproximam de nós e pegam nossa imagem antes mesmo de os termos avistado. Assim é. No primeiro dia, a pessoa não vê nada mesmo. No dia seguinte, já não é capaz de distinguir o dia da noite nem de dormir. No outro dia, vai ficando cada vez mais fraca, mais um dia e finalmente os chapiri começam a aparecer.
O iniciando não sente mais fome nem sede, não sabe mais o que é dor nem sono. Os espíritos da Yakuana devoram sua carne e seus olhos morrem. É nesse momento que começa a ver despontar uma claridade imensa e ofuscante. Distingue-se a tropa dos Chapiri que cantam vindo em nossa direção. Chamados pelos xamãs mais velhos dos confins do céu, eles se aproximam de nós devagar, dançando em seus caminhos luminosos. Os que vêm à frente, ainda poucos, vão chamando os demais por onde passam, vão se juntando assim aos poucos até formarem uma multidão barulhenta. Foi assim que aconteceu comigo. Fiquei apavorado porque nunca tinha visto nada igual. Os sonhos que tinha desde pequeno era pouca coisa comparado àquilo. Quando vi pela primeira vez os Chapiri descendo para mim, aí sim entendi o que é medo. E comecei a ver, antes de distingui-los com nitidez, era de fato aterrorizante. Primeiro, a floresta se transformou no imenso vazio que ficava rodopiando em torno de mim. Depois, de repente, a luz explodiu num estrondo e tudo ficou impregnado de uma claridade ofuscante. Eu só via a terra e o céu de muito longe, semeados de penugem branca cintilante. Essas pequenas penas luminosas cobriam tudo, flutuando leves no ar. Não havia mais sombra em lugar algum. Eu via tudo de cima, de uma altura assustadora. Então compreendi que estava começando a me tornar outro de verdade. Disse a mim mesmo: o meu sogro sabe mesmo dos espíritos, por isso conhece tão bem a floresta. Ele não estava mentindo. Quando os espíritos querem nos pôr à prova, arrancam nossa imagem e vão depositá-la bem longe nas costas do céu. São os espíritos das árvores do pó Paará, o pai da Yacoana, e os espíritos da floresta Urihinari, que levam assim nossa imagem e nosso sopro para estendê-lo sobre seus espelhos. É desse modo que nos tornamos xamãs de verdade. Foi o que me aconteceu e foi mesmo muito doloroso. Meu pensamento estava preso no esquecimento e minha pele jazia no chão inerte. Os meus se diziam: dá pena vê-lo assim, largado como um morto jogado na poeira. Mas não era isso. Meu corpo de fato estava derrubado no chão, mas os Chapiri seguravam minha imagem sobre seus espelhos no mais alto do céu. Por isso eu sentia as vertigens e tinha tanto medo de cair. Estava suspenso acima de um enorme abismo, deitado num enorme amontoado de penugem branca. Já não distinguia as pessoas da casa ao meu redor. Só podia ouvir suas vozes, como grunhidos roucos e desarticulados. Pareciam vozes de seres maléficos. Era tudo muito apavorante. Aí, de repente, tudo à minha volta começou a ficar coberto de flores amareladas e brancas, como das árvores Maci Hanari Corri e Ueri Nari. Então, vários caminhos luminosos foram se desenrolando desde os confins do céu, ondulavam em minha direção e ouvia-se uma gazarra confusa vindo deles. Apreensivo, eu me perguntava o que podia ser aquilo. Dizia a mim mesmo: o que são esses seres desconhecidos que se aproximam? O que farão de mim? Eu era ainda tão ignorante. Os Chapiri estão começando a se aproximar de você. Vão chegando aos poucos, mas você ainda não pode enxergá-los. Só irá mesmo vê-los quando ficar muito fraco e tiver virado outro. É o que acontece quando o iniciando começa a virar espírito e o pensamento ainda está na busca. Então, agachado ao meu lado, o pai de minha esposa começou a me ensinar a ouvir o canto dos espíritos. Dizia: se você quer mesmo tornar-se xamã, deve responder à voz deles, imitando seus cantos e falando com eles. É claro que no começo você não vai conseguir, mas aos poucos eles vão lhe revelar suas palavras. Sua boca não deve ter medo, mesmo que você ainda não cante bem. Eles ficarão satisfeitos só por você responder. Pensarão: muito bem, ele nos quer mesmo. Caso contrário, se você não fizer nenhum esforço, eles vão matá-lo e fugirão para bem longe. Tendo escutado essas palavras um tanto aflito, me esforcei para ouvir a voz dos Chapiri e tentar responder-lhes direito. Quando se começa a beber Yacoana,
Não se percebe nada do canto dos espíritos. É preciso que eles antes tirem de nossas orelhas tudo o que as entope e nos impede de ouvi-los. Em seguida, eles começam a manifestar enquanto dormimos, dando a escutar aos poucos sua cantoria. Bem no começo, eu não sabia nada do Chapire. Apesar de ficar tomando Yacuana o tempo todo, não os via e ainda nem sequer ouvia suas vozes. Isso me atormentava e eu dizia a mim mesmo: o que está acontecendo comigo? Morro e ajo como um fantasma, mas não adianto. Inspiro pena rolando na poeira, tudo isso por nada. O que fazer? Se eu não vir o Chapire, será que devo fingir? Mas eu não queria mentir. Todos os resíduos de comida tinham desaparecido de minhas entranhas e eu estava muito fraco mesmo. Minha própria carne tinha virado carne de fantasma. Assim, antes de ser capaz de ver os espíritos, comecei me esforçando muito para ouvir suas palavras, como me havia recomendado meu sogro. Fui tentando aos poucos imitar seus cantos. Foi ele que começou a ensiná-los a mim. Apresentou-me ao Chapire, como sempre fizeram nossos ancestrais com seus filhos e genros. Então, de tanto prestar atenção, comecei a poder ouvir as palavras dos espíritos. Eles trocaram minha língua e minha garganta pelas deles, e assim aos poucos seus cantos foram se revelando a mim e se tornando claros. Comecei a cantar como eles, mas foi tudo muito devagar. Não se pode ser impaciente nesse caso. Deve-se tentar pouco a pouco imitar a última parte das palavras do canto dos espíritos. É assim que se consegue começar a escutá-los de verdade. E foi o que eu fiz. Finalmente eles livraram minhas orelhas de tudo que as entupia. Meu ouvido explodiu com um ruído surdo. Depois comecei, ainda sem ver nada, a perceber uma melodia bem fraca, algo como um zumbido de um enxame de pernilongos. Era o sibilo das flautas de bambu Puranama, o si, que os espíritos sopram enquanto dançam. Seu som agudo vinha de muito longe e ia se aproximando devagar. De repente, espalhou-se um outro som, dessa vez grave, como um vento rodopiando por toda a extensão da floresta. Foi então que comecei a distinguir ao longe, vindos dos confins do céu, os gritos e cantos dos Chapire que se aproximavam de mim. Apesar da distância, suas vozes iam ficando cada vez mais precisas. As pessoas comuns não podiam ouvi-las, mas para quem tinha se tornado fantasma eram perfeitamente claras. No momento em que finalmente os Chapire revelam suas vozes, o medo desaparece, e mesmo largado na poeira, sente-se uma intensa alegria. Aí é preciso se esforçar para responder, para que fiquem felizes de nos escutar e nos incentivem com seus clamores. Foi assim que, apesar de todo o medo, comecei a cantar. Ainda só percebia sonoridades muito fracas. Apesar disso, decidi responder à voz do Chapire ecoando-a. Então comecei a ouvir de volta suas exclamações de alegria. Away, dessa vez ele está respondendo como se deve. Suas vozes me pareciam muito nítidas. Satisfeito, me apliquei a imitá-los repetidas vezes, sem descanso. Diante de meus esforços, eles vieram me ajudar. Disseram a si mesmos: ele não deve estar nos ouvindo bem. Recomecemos. Como fazer para que nossas palavras sejam audíveis para ele? Então retomavam seus cantos, subindo o tom de suas vozes mais e mais. Foi assim que, por fim, consegui ouvi-los de verdade e cantar com eles. Quando o iniciando se aplica a responder ao Chapire, as imagens do sabiá, Yorishiyama e da árvore de cantos, Rearri, descem rapidamente a ele. Essas imagens nos emprestam suas gargantas e reforçam nossa língua. Desse modo, as palavras do canto dos espíritos aumentam depressa em nós como um gravador. Bebemos Yacuana com os olhos cravados em sua dança de apresentação e perdemos todo o receio de cantar diante das pessoas de nossa casa. Foi isso mesmo que aconteceu comigo.
Depois de tanto tempo, eu metia medo de tão magro. Tinha o rosto coberto de muco e de pó de Yacoana. Estava morto sob seu poder e meus olhos eram os de fantasma. Os espíritos tinham limpado todo o interior de meu corpo. Vários dias haviam se passado antes de eu, por fim, começar a vê-los dançar. Eu mesmo tinha me tornado um deles. As vozes e danças dos espíritos haviam se tornado as minhas. Agora eles estavam satisfeitos de verdade. Assim é. Os Shapiri ficam felizes quando lhes respondemos, fazendo vibrar a língua. Arererererê. Assim que nos escutam imitando seus cantos, gritam de satisfação e afluem de todos os lados com clamores de júbilo, como convidados a uma festa rearru. Aê, aê, aê! Caso contrário, se a resposta de nossos cantos tem pouca energia, eles se irritam logo por não serem desejados. Então, começam a nos insultar. Oh, sua voz é feia e tremida, você tá muito sujo, fede a pênis e é um covarde. Tem medo de nós? Então não nos chame. Ficam furiosos se o iniciando fica só se contorcendo na poeira e proferindo palavras de fantasma sem responder como esperam. Dizem a si mesmos: e contudo o nosso canto é claro. Esse fantasma é mesmo surdo, não nos vê? Será que está dormindo? Não nos quer? Insiste em nos fazer vir de longe para dançar a ele e agora fica mudo? Se não bebermos Yacoana com aplicação e não cantarmos para eles, os Shapiri se recusam a vir se instalar junto de nós. Nunca chegam perto das pessoas comuns que se contentam em viver deitadas em suas redes. Consideram-nas sujas e acham que são incapazes de ouvir suas vozes. Se o iniciando chamar os espíritos à toa, dirão que tem gosto amargo e irão zombar de sua voz de fantasma. Será chamado de preguiçoso e censurado por não fazê-los dançar. Exasperados, eles acabarão por cuspir nele e cobri-los de cinzas antes de fugirem para longe. Quando isso acontece com um jovem aprendiz xamã, ele começa a definhar, fica magro e feio logo em seguida. Em vez de virar espírito, corre o risco de morrer. A pessoa que quer se tornar xamã também não deve deixar seus olhos se moverem demais de um lado para o outro, observando os habitantes da casa ou mesmo olhando para o chão. Por isso, eu me esforçava para manter o olhar sempre voltado para o céu. Sem isso, eu jamais teria podido ver os espíritos descerem. Meus olhos eram os de um fantasma e eu já não via nada à minha volta. Minha visão e meu pensamento estavam concentrados nos Shapiri, e assim, com o passar do tempo, eles acabaram se manifestando. Finalmente, pude vê-los vindo em minha direção das alturas do céu, numa imensa luminosidade pulsante. Desciam muito devagar e se juntavam mais e mais numerosos numa chuva ofuscante de penugem branca. A vibração poderosa de seus cantos ia se aproximando aos poucos. Arererererê. Puseram-se a turbilhonar ali mesmo nos ares, como uma multidão de colibris. Fui aos poucos conseguindo distinguir seus ornamentos resplandecentes, braçadeiras de crista de mutum e peito de jacamim, faixas de rabo de macaco cuxiú negro e cabelos recobertos de penugem de gavião de urubu-rei. Seus dentes imaculados cintilavam e sua pele brilhava de desenhos de urucum vermelho e preto. Giravam em redor de mim, dançando e lançando gritos exaltados. A partir desse instante, meu sono fugiu. Eu estava deitado na praça central de nossa casa e a floresta à minha volta havia desaparecido. Só fazia contemplar a dança dos Shapiri. Eles me fizeram outro para que eu não minta. Quiseram mesmo me fazer virar espírito. Fizeram desaparecer a floresta e a substituíram por uma terra coberta de penugem branca. Deitaram minha imagem no peito do céu, no centro de seu espelho. Era apavorante, mas meu medo se dissipou logo, pois tudo que eu vi era magnífico. Apesar da distância, eu distinguia com nitidez os Shapiri e seus adornos coloridos e brilhantes. Olhavam todos para mim. A sua tropa descia dos confins do céu, carregada por milhares de
de trilhas reluzentes que ondulavam nos ares. Eram tão velozes quanto aviões e produziam uma ventania poderosa. Aquela distância imensa não era nada para eles. Afluíam sem parar, inumeráveis, vindo de todas as direções como imagens de televisão. Depois iam pouco a pouco se juntando diante de mim como convidados a uma festa rearru, amontoados na porta de casa de seus anfitriões, ansiosos para fazer sua dança de apresentação. Seus caminhos, até então imperceptíveis, iam ficando cada vez mais nítidos e brilhantes. Finos como teias de aranha, flutuavam cintilando nos ares e viam se prender junto de mim um após o outro. Assim é. Os Shapiri sempre são precedidos pelas imagens de seus caminhos. Eles vão se colocando um por um na borda do espelho em que o jovem xamã está deitado. Fixam-se ali como imagens de fotografia dos brancos. Deve-se então ficar esticado bem reto para que os caminhos não quebrem e os espíritos possam chegar até nós. Depois, usam nossos braços e pernas como caminhos, nos quais nossos cotovelos e joelhos são clareiras onde param para descansar. Por fim, entram pela boca para dentro do peito, que é a casa no qual farão sua dança de apresentação. Os Shapires chegam bem apertados uns contra os outros, em fileiras deslumbrantes, cobertos de pinturas de urucum e de enfeites de penas de todas as cores. O som de suas vozes é poderoso e seus cantos são melodiosos. Quando finalmente se consegue vê-los, são de uma grande beleza. Evitam a sujeira do chão, ficando sempre suspensos nos ares. O Mama, que é quem os envia, torna-os capazes de voar com velocidade graças a uma imagem de avião que lhe pertence. Essa imagem é muito poderosa, carrega todos os Shapiri em seu voo, apesar de serem tantos. Assim eles se deslocam acima da floresta, além do céu e debaixo da terra. Chegam até nós sobre vastos espelhos resplandecentes que amarram nas alturas. Ali dançam como os convidados a uma festa rearru na praça central da casa a qual foram chamados. As mulheres dos ancestrais animais e as da gente das águas entram primeiro, agitando folhas jovens de palmeira rococida esfiadas. Avançam e recuam devagar, bem alinhadas, batendo os pés no chão em ritmo. São magníficas. Em seguida, os espíritos masculinos se lançam e dançam por sua vez, percorrendo um grande círculo com clamores jubilosos. Os Shapiri são grandes dançarinos e muito divertidos. Os ancestrais animais Yarori até conseguiram fazer Jacaré rir com suas danças a ponto de deixar fogo cair de sua boca, não é mesmo? Por isso nos esforçamos para seguir-lhes o exemplo, quando é nossa vez de nos tornarmos espírito. Imitamos os ancestrais tamanduá, macaco-aranha, veado e anta. Imitamos também o espírito da lua Pori-Poriri, o espírito raio Yapirari, o espírito do céu Rutucarari e muitos outros. Os modos de dançar dos espíritos são tão diversos quanto são diferentes seus cantos. Quando seguimos seus movimentos, são suas imagens que nos pegam pelo braço e nos ensinam a seguir seus passos com segurança. Se ficarmos envergonhados com as pernas duras, eles ficam impacientes e nos repreendem. Siga-me, olhe. Esse é meu modo de dançar, preste atenção, e nos levam com seus movimentos para que nossos gestos sejam tão graciosos quanto os deles. Percorrem um círculo de seu espelho, indo e vindo, com uma impressionante agilidade. Deslocam-se devagar, avaliando o interior da nova casa de espíritos na qual estão prestes a se instalar. Será belo o suficiente? Seu chão é liso e brilhante como deve? Porém, apesar de toda sua beleza, a dança de apresentação dos Shapiri é também apavorante. Eles evoluem em volta de nosso corpo estendido em seus espelhos e agitam imensas lâminas de metal brilhante. Ficam nos observando, julgando nossa força e nossa aparência. Quando completam o giro,
Voltam ao seu ponto de partida, passando ao nosso lado. Então, de repente, um deles se vira e nos golpeia nas costas com um gume afiado de seu enorme facão. O golpe nos atinge sem que ele levante a arma. É o balanço da lâmina amarrada em suas costas que nos machuca com violência. A dor é intensa e nos faz cair desmaiados em seguida. Então, os Shapiri desaceleram o passo, param e, imóveis, ficam nos observando. Os Shapiri que nos ferem desse modo são os espíritos agressivos da cobra grande, o aroma kiki, e do jacaré gigante, poa poa. Como eu disse, certos Shapiris podem ser muito perigosos. É o caso de Arapoco, o chefe dos seres maléficos Gavião Coimari. Quando um xamã faz descer sua imagem, os outros devem se interpor para evitar que o sopro de sua cauda venenosa atinja as crianças da casa. Quando fazemos dançar pela primeira vez, esse espírito nos fere com crueldade. Assim é. Os espíritos não bastam dançar para nós. Ao chegarem, nos machucam, recortam nosso corpo, cortam-nos o tronco, as pernas, o pescoço. Cortam também nossa língua, jogando-a longe, pois só emite palavras de fantasma. Arrancam nossos dentes, que consideram sujos e cariados. Jogam fora nossas entranhas cheias de resíduos de carne de caça que os enjoam. Então substituem tudo isso pela imagem de suas próprias línguas, dentes e vísceras. É desse modo que nos põem à prova. Foi isso que me aconteceu e eu tive muito medo. Esses Shapiri antigos são muito aterrorizantes. Aproximaram-se de mim em silêncio no final de sua dança de apresentação. Não pareciam ameaçadores, mas de repente senti suas lâminas me atingindo com toda força. Partiram-me o corpo de um só golpe. Sob o choque, lancei um longo gemido de dor, mas nem por isso pararam. Depois de me terem talhado em dois, cortaram minha cabeça. Então vacilei e desabei em prantos. Meu pensamento estava desviado, eu tinha ficado cego, como um cão morto no chão. Fiquei assim prostrado por muito tempo, sem nenhuma sensação. Enquanto isso, os espíritos continuavam dançando ao meu redor, sem que eu percebesse nada. Recobrei a consciência algum tempo depois. Parei de beber Yacoana e meu pensamento se acalmou. Comecei então a sentir o sofrimento lacinante dos ferimentos que os Shapiri me haviam infligido. Sentia dores terríveis na nuca e nas costas, onde eles me haviam atingido. Só conseguia andar curvado como se tivesse me tornado um ancião. No começo, tudo isso é aterrorizante, pois a pessoa se pergunta se os espíritos não têm afinal a intenção de matá-lo. É verdade. Porém, com o passar do tempo, as dores intensas das feridas vão diminuindo aos poucos, embora a pessoa continue dolorida. Foi o que eu senti e dava mesmo pena de ver. De fato, meu sogro não me poupou quando me deu seus espíritos. Sempre que novos Shapiri vêm a nós, golpeiam-nos do mesmo modo com suas grandes lâminas de metal. Fazem isso já no começo, antes mesmo de podermos distinguir suas imagens. Depois, recomeçamos a vê-los dançando à nossa volta. Contudo, não se deve pensar que isso acontece somente quando se bebe Yacoana pela primeira vez. Acontece de novo mais tarde, mesmo depois que temos uma grande casa de espíritos e nos tornamos xamãs experientes. Assim, a cada vez que chegam a nós, novos espíritos nos ferem com a mesma violência. É isso que vai deixando as costas e a nuca dos xamãs tão doloridas. São essas partes do corpo que os Shapiri atingem de preferência, e o sofrimento que nos causam é sempre muito forte. Não pensem que estou mentindo, é mesmo pavoroso. Sentimos-nos retalhados por toda parte e trespassados por dores agudas e profundas. Todavia, quando fazemos descer os espíritos para curar os nossos, os Shapiri não atacam assim. Ao contrário, chegam com valentia para atacar os espíritos maléficos da epidemia Chawara. Tampouco nos retalham quando os chamamos apenas para fazê-los dançar.
de modo que não são os chapires já instalados em nossa casa de espíritos que nos ferem, são aqueles que, vindos das lonjuras, fazem pela primeira vez sua dança de apresentação para nós. São os novos espíritos que vão chegando a nós aos poucos com o passar do tempo. São muito numerosos e por isso os velhos xamãs trazem tantas feridas. Quando se tornam idosos, suas costas vão ficando cada vez mais frágeis e doloridas. Depois de me cortarem, os chapiri fugiram depressa com as partes de meu corpo que tinham acabado de trinchar, para longe da nossa floresta, muito além da terra dos brancos. Eu tinha perdido a consciência e foi minha imagem que eles desmembraram, enquanto minha pele permanecia no chão. Voaram para um lado com meu torso e para o outro com meu ventre e minhas pernas. Carregaram minha cabeça numa direção e minha língua em outra. Foram as imagens dos sabiás Yorishiyama e dos japins Ayokora e dos pássaros Sitiparici, todos donos dos cantos que arrancaram minha língua. Pegaram-na para refazê-la, para torná-la bela e capaz de proferir palavras sábias. Lavaram-na, lixaram-na e alisaram-na, para poder impregná-la com suas melodias. Os espíritos das cigarras cobriram com penugem branca e desenhos de urucum. Os espíritos do zangão, Remoremo Moshi, a lamberam para livrá-la aos poucos de suas palavras de fantasma. Por fim, os espíritos sabiá e japim puseram nela as de seus magníficos cantos. Deram-lhe a vibração de seu chamado. Arererererê. Tornaram-na outra, luminosa e brilhante, como se emitisse raios. Foi assim que os chapiri prepararam minha língua. Fizeram dela uma língua leve e afinada. Tornaram-na flexível e ágil. Transformaram-na numa língua de árvore de cantos, numa língua verdadeira de um espírito. Foi então que eu pude, enfim, imitar suas vozes e responder suas palavras com cantos direitos e claros. Mais tarde, os chapiri vieram juntar novamente os pedaços do meu corpo que haviam desmembrado. Porém, recolocaram meu torso e minha cabeça, a parte de baixo de meu corpo e, ao inverso, minha barriga e minhas pernas na parte de cima. É verdade, reconstruíram-me às avessas, colocando meu posterior onde era meu torso, minha boca onde era meu ânus. Depois, na junção das duas partes de meu corpo recolocado, puseram um largo cinturão de penas multicoloridas de pássaros Reimansi e Wissama-Si. Também trocaram minhas entranhas por vísceras de espíritos menores e de um branco deslumbrante, enroladas com delicadeza e cobertas em penugem luminosa. Depois substituíram pela minha língua que tinham consertado. Fixaram minha boca dentes tão belos quanto os deles, coloridos como a plumagem dos pássaros Seici. Também trocaram minha garganta por um tubo que chamamos Purunaki, para eu poder aprender a cantar seus cantos e falar com clareza. Esse tubo é a laringe dos espíritos. É dele que vem o sopro de suas vozes. É uma porta pela qual nossas palavras podem sair belas e direitas. Tudo aconteceu exatamente como contei até agora. Eu tinha acabado de tomar Yokohama com um grande xamã, meu sogro, pela primeira vez. Os espíritos tinham me posto à prova antes mesmo de eu conhecê-los de verdade. Porém, apesar dos meus ferimentos dolorosos que me haviam infligido, eu continuava vivo. Meu sangue não tinha ecoado e eu nem conseguia ver as feridas que tinham me obrigado a suportar. Então, assim que eles recompuseram as partes do meu corpo, meu pensamento começou a desabrochar de novo. Senti-me acordar, imerso no perfume forte de tinta de urucum com que tinham pintado e na fragrância de suas plantas mágicas, Yaroshi e Yaroari. A tropa dos chapiri recém-chegados permanecia junto a mim, todos imóveis, no brilho de seus adornos magníficos. Tinham concluído sua dança de apresentação. Agora estavam ansiosos para construir uma casa nova na qual pudessem se instalar.